Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar mais um estudo nessa tarde de sábado, onde estávamos preparando, através da palavra do Senhor, em referência, em esboço, em rotular um título, assim como nós temos levado todo sábado um estudo da palavra do Senhor com as suas referências bíblicas. Quero dizer que em tudo agradecemos a Deus. Estou vindo agora de um sepultamento, onde eu dedico esse estudo nessa tarde a quem nos acompanha, que é a diaconisa Suzeli Helena, perdeu a sua avó, aos seus familiares, a irmã Regiane, que parece também que perdeu o seu avô. Deus o recolheu, o acolheu em seus seios, em seus braços, e sabemos que esse momento de tristeza, o Senhor nos permitiu levar um pouquinho da palavra de Deus através de uma cerimônia fúnebre que lá estavam representando a nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia, a mim, o presbítero Adriano Roberto, o presbítero Sidmar Durans, diaconisa Elaine Costa, cooperadora Cláudia Souza Lira, pastora Adriane Gonçalves. O meu pastor não pôde comparecer por questões particulares de trabalho, mas em tudo eu quero homenagear e honrar essa família que tantos amamos. Sabemos que uma perda não é fácil, mas sabemos que tudo Deus permite, pois tudo Deus criou. E tudo é dele, e tudo foi feito por ele e através dele. E nessa tarde, nesse estudo, nessa tarde, nós vamos falar um pouquinho do poder de Deus, daquilo que Deus criou através da sua palavra e do seu sopro. Amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Pai, que nessa tarde, Senhor, vai de encontro às vidas, Senhor, da Suzeli Helena, Senhor, diaconisa, também da irmã Regiane, Senhor, e seus familiares, assim também aos familiares de Suzeli. Pai, dedicamos a ela esse estudo, Senhor. Dedicamos, pois sabemos, Senhor, que numa perda, Senhor, não é fácil. Há uma cicatriz, Senhor, que somente Tu, através do Seu bálsamo, possa curá-la. Assim, Senhor, iremos falar desse estudo com respeito a todos eles que têm perdido tantos familiares e entes queridos, Senhor. Mas em tudo, Senhor, sabemos que Tu deu sopro de vida. Em tudo, Senhor, sabemos que Tu é o Criador e a criação de tudo que há nessa terra. Por tudo passa em Suas mãos. Assim iniciamos este estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados? Eu quero trazer o título que diz Deus, o título está como Deus, criacionista de todos os seres. O esboço está assim: El Shaddai, ao princípio de uma esfera vazia e sem forma, no poder de sua palavra e sopro, criou. Deus deu vida e separou o firmamento. Deus criacionista de todos os seres, criacionista de toda a vegetação, criacionista de todas as estações, criacionista de norte a sul, em uma planície terrestre. O poder em suas mãos, que alimenta pássaro e veste flores. Teoria abstrata, fundamento no Big Bang, ou num criacionismo de era da evolução de espécie, crendo numa existência bilateral, homem-macaco, e aos dinossauros, seres viventes de bilhões até trilhões de anos. Um fato desconcertante, que ao primórdio criou-se Deus, o fundamento da terra e os seres, aproximadamente menos de 10 mil anos, baseado ao princípio e ao fim. Deus tudo fez e tudo criou. Amém, amados? Primeiro eu quero deixar como se fosse uma charadinha, uma piadinha, uma maneira que as pessoas elas sempre se questionam, né? É interessante que as pessoas não têm muito fundamento, com todo respeito, não estou aqui para querer julgar e nem
dizer que eu sou maior, melhor, mas vimos um dito desde criança, desde uma brincadeirinha que diz assim: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E é interessante essa tese, porque no final eu vou dar a resposta na concepção da palavra de Deus. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Olha que interessante. Mas antes de nós entrarmos na referência bíblica, primeiro eu quero mencionar sobre duas palavras que estão dentro do esboço. É só para você compreender, porque o esboço ele vai ser muito importante. Até mesmo porque a palavra abstrato, o significado da palavra abstrato, é aquilo que não é concreto ou que se possui alto grau de generalização. O bilateral é aquele que tem os dois lados do lado oposto. E a ciência, ela é interessante porque ela acredita que nós, como os cristãos, nós somos contra a ciência, que Deus é contra a ciência, mas Deus criou a ciência. Deus permitiu a ciência, a sabedoria da ciência aos homens. E quando entendemos, e eu quero falar muito isso principalmente para quem é cristão, que muitos acreditam nessa evolução que vivenciamos, a era houve, ou melhor dizendo, a era do dinossauro, que houve os primatas que enfrentaram. Eu, particularmente, não creio por aquilo que eu relatei no esboço. Até mesmo porque, biblicamente, em conceito daquilo que o mundo foi criado, ele tem apenas, aproximadamente, se chega a 10 mil anos. Ele não tem bilhões de anos. O mundo não existe há bilhões de anos. Pelo menos em referência à Bíblia, que se eu estou dizendo para quem é cristão. Até mesmo porque, se nós acreditarmos que os dinossauros existiam nessa terra, vamos compreender então que um homem, ele hoje teme um cão bravo, como não temeria um ser de 6 metros, 10 metros, que seja. Imagina um homem conviver com um ser daquele tamanho. É meio uma questão bilateral, né? Que não dá para compreender, né? Uma questão oposta, mesmo tendo os dois lados, vivendo junto. Eu não consigo achar e ter essa visão. Mas enfim, não estou aqui para julgar, até mesmo porque eles acreditam nisso, mas para a base bíblica, onde Deus tudo criou, se inicia com que a terra, quando nós iniciamos o livro de Gênesis, que está lá em capítulo 1, versículo 2, que essa é a primeira referência que diz: a terra era sem forma e vazia. Olha que interessante. Quando Deus foi criar tudo sobre essa terra, ela era sem forma e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das suas águas. A única questão de que eu posso acreditar que antes de Deus criar tudo, já que tudo Deus criou, que está relacionado, é essa questão, que ela era vazia. Por que Deus deixaria de mencionar sobre os seres tão extraordinários que seriam os dinossauros de tamanho gigantesco? Por que será? Porque ela era vazia e ela não tinha forma e ela era escura. No princípio de tudo, não havia nada, apenas água, e o Espírito pairava sobre ela. Era tudo escuro, não havia ser vivo, nada Deus tinha criado sobre a terra, se nós acreditarmos naquilo que trazemos como referência. Até mesmo porque, se você trabalhar dentro dessa questão que a ciência, ela explana que nós viemos não da criação do macaco, mas sim paralelo do mesmo primórdio que os macacos, que isso que a ciência diz. A ciência não diz que nós viemos do macaco, não temos a evolução do macaco, mas nós temos o primórdio. Por isso que vem pela questão bilateralmente dizendo, nós estamos opostos, mas temos a mesma origem. Somos originados do mesmo ser, dos primatas, primitivo. O macaco se evoluiu de tal forma, vivenciando e nascendo ou sendo criado junto com os homens primitivos. E isso trouxe as suas características iguais. É essa que eles acreditam. Mas mesmo assim,
Eu, particularmente dizendo, trazendo sobre a referência bíblica, que até mesmo porque eu tenho que ter a fé na palavra de Deus e através da fé, não vivenciando, mas acreditando de que forma que se foi criado, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 53, diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado pelas palavras de Deus, de modo do que o visível não foi feito naquilo que se vê. Então a questão é o seguinte, eu não preciso ver para acreditar que o poder da palavra de Deus tudo criou. Eu não precisei estar lá. Mas, trazendo referência a isso, entenda que tudo aquilo que Deus criou através da sua palavra, a terra era sem forma e vazia. E isso é muito importante e para entendimento de que se a terra era sem forma e vazia e escura, nada obtinha, a não ser as águas. E o que é sem forma? Ainda Deus não tinha formado a maneira que Deus hoje conhecemos o mundo. Ele foi através do seu poder, da sua palavra. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele disse que haveria vegetação e houve vegetação. Que houve a separação dos rios e houve a separação dos rios, das águas, se assim melhor quiser entender. Então, pela fé, acreditamos que a Bíblia, ela é literal. Eu, particularmente dizendo, acredito na Bíblia literal. O que está escrito é o que vale. Na minha concepção, daquilo que eu tenho fé na palavra de Deus, eu vivencio aquilo que Deus criou. Eu sei que muitos analisam e diz que o primeiro livro foi escrito o livro de Jó. Pois bem, pode até ter sido o primeiro livro a ter escrito de Jó. Mas Jó não é o primeiro ser. O primeiro ser foi Adão. Até mesmo porque Jó, quando eu escuto alguns mencionar que Jó foi o primeiro ser que viveu nessa terra, por isso que houve muitos povos. Não, ele era o mais rico do Oriente. Poxa, se ele era mais rico do Oriente, já estava tudo firmado. Olha a questão do que é um Oriente, o tamanho do Oriente. Estava tudo firmado, porque tudo Deus firmou sobre a terra. Ele firmou através das suas mãos, que está lá em Salmos 95, 4 e 5, que através das suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas do monte são suas, e o mar, pois ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então, isso significa que a criação, a formação de Deus, ela foi tanto na sua palavra, tanto em suas mãos, tanto no seu sopro, tudo Deus criou através do seu poder. Porque a terra era sem forma e vazia. E é interessante porque se nós voltarmos a compreender que Deus não relaciona através da sua sabedoria do homem, que Deus permitiu que o homem o escrevesse a palavra, e tudo é uma questão de fé, como foi mencionado nesse estudo, que nós acreditamos que o início foi através do livro de Hebreus, que mencionamos que em tudo essa fé faz-nos acreditar no início de tudo. Eu fico muito assim, eu respeito, mas eu fico meio horrorizado quando eu vejo os crentes, os cristãos principalmente, acreditar na era da galáxia, na era do gelo, na era do grande boom, na era do dinossauro. Irmão, a Bíblia não relaciona. E não teria o porquê o Senhor não relacionar isso de um fato tão importante para a humanidade. Já que ele relaciona que no início de tudo a terra era vazia. Se era vazia, nada tinha. Nada tinha, nada se obtinha. E tudo foi através das suas palavras, do seu poder, do seu sopro, das suas mãos. Olha o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 13, que diz: quando ele fez soar a sua voz, ou etoar, se você assim preferir, logo há tumulto de águas no céu. Ele faz subir da extremidade da terra os vapores para a chuva, os relâmpagos para a chuva, e os seus tesouros faz sair do vento. Olha o poder de Deus através do soar da sua voz.
Eu sei que poucos podem não compreender, mas a Bíblia, quando relaciona que no tempo de Noé, quando houve o grande dilúvio, tudo é uma questão de fé, e ele diz que choveu 40 dias e 40 noites, sem parar, sem cessar, e transpassou o mais alto das montanhas. Muitos relacionam isso, trazendo uma questão mais teológica, que representava o choro de Deus, as lágrimas eram o choro de Deus, o poder da água, daquilo que o Senhor permite. Eu sei que eu não estou aqui para falar de religião, nem de julgar. Sabe lembra da brincadeira que eu falei sobre a questão da galinha? Também eu vou levar levemente para vocês compreenderem. É quando todos acreditam que São Pedro é que abre o céu, que tem que orar para São Pedro, que ele que vai abrir as águas. Não, isso é poder de Deus. Olha o que está relacionado em Jeremias, capítulo 10, versículo 13. Quando ele fez ecoar ou soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu. A chuva só cai sobre a terra por causa da voz de Deus, por causa da permissão de Deus. Se nós levarmos isso em referência, Elias, quando orou, ele disse que através da sua palavra que não iria chover. E só choveu quando Elias orou a Deus. Então entenda o poder que Deus tem sobre tudo aquilo que Ele criou sobre a terra. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou sobre o mundo, era vazio, amado. A palavra de Deus vai dizendo que tudo que ele mencionava através do poder da sua palavra, ele via que era bom. O último ser criado foi o homem. Então não tem uma relação, é isso que eu não consigo compreender, mas estou aqui para respeitar. Não tem relação da era antiga, de trilhões de anos. Como que pode mencionar isso? Até mesmo porque eu fico abismado de observar essa relação de quando a ciência, o homem, não sou contra a ciência, eu acho que a ciência é fundamental. Deus é a favor da ciência. Mas quando a ciência expõe que nós vivemos trilhões de anos, e como ele consegue medir isso, como eles têm noção do que eles estão dizendo, como eles tiram por característica, se mesmo uma questão de que eles estudam e acreditam e creem e respeitamos, mas eu estou querendo dizer isso mais para cristão. Ou você acredita o que a palavra de Deus diz, ou você não acredita. Não tem como relacionar as duas questões. Ou você acredita que estamos numa terra, vivemos um mundo terrestre onde tudo Deus criou, e tudo se formou através da sua palavra, e que tudo Deus fez através do seu poder, e que essa relação de que eu levo vocês através da referência, a terra era vazia, não tem como haver grandes seres. Aí você pode me questionar, então me explica por que encontramos ossos gigantescos, houve gigantes na terra. A palavra de Deus diz que houve grandes homens. A família de Golias, não era só o Golias que enfrentou a Davi, ele tinha uma família, era uma família de Golias, Nelfins e outros, tantos os seres que representavam esses gigantes sobre a terra. E os grandes animais, nós temos grandes animais, hipopótamo, girafa, enfim, e temos ainda, a palavra de Deus nos refere sobre o vale dos ossos secos. É lógico que eu não estou aqui para questionar e nem estou aqui para querer julgá-los do certo, do errado e daquilo que eles acreditam, até mesmo porque existe ossos ou ossadas que estão penetrados sobre a terra, até mesmo porque pouco sabe disso, e eu que falei sobre o sepultamento. E eu quero dizer algo para vocês, na antiguidade se morria e muitos se decompunha por terra seca, por isso que ele foi mencionado a terra seca. E até mesmo porque o corpo ficava exposto e ele ia se decompondo e voltava ao pó. Foi dito nos estudos anteriores, se você quiser acompanhar. Mas, enfim,
Sabemos que há vale de ossos secos, sabemos que pode interligar grandes ossos pelos gigantes que aqui viveram, ou grandes seres viventes que foram gigantescos dentro de uma questão de viver na Terra. Até mesmo porque, se são praticamente quase 10 mil anos que obtém a Terra, muitos e milhares de seres morreram, estão soterrados. Mas enfim, em tudo eu quero levar para ti que como pode um homem medir? Como ele tem essa concepção e essa certeza que nós vivemos, que se encontrou um osso de 10 mil anos atrás. De 10 mil anos ainda é legítimo, pode, claro que pode, mas levá-lo a 2 bilhões de anos, eu não consigo compreender. Até mesmo porque a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías que aquele que mediu a terra, aquele que mede, que tem o poder da criação e sabe a extensão da terra, é o próprio Deus, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 12, que diz: olha o questionamento, olha que interessante, olha o que o Senhor diz: quem mediu com o seu punho as águas e tomou as medidas do céu, aos palmos, e reconheceu numa medida o pó da terra? Quem pesou os montes e o peso dos outreiros em balança? Quem foi este? O homem não tem poder para isso. O homem não tem essa questão de medir através do punho as águas e tomar a medida do céu. Qual é a extensão do céu? Então, Deus não é contra a ciência e nem contra o estudo, e muito menos nós, não somos ignorantes a tal ponto. Mas eu quero, e venho através desse estudo, trazendo uma base bíblica, as suas referências. Se você conseguir provar e comprovar e tiver uma referência firmada dentro da palavra de Deus, porque para mim o que vale é a palavra de Deus. Eu acredito num ser criador. Eu acredito no poder da sua palavra. Eu acredito no seu sopro e das suas mãos potentes. Eu acredito que, como está em Salmos 89:11, que diz: são os teus os céus, é a tua terra, e o mundo é a sua plenitude, tudo o fundaste. Então eu acredito nesse poder da fundação de Deus, da maneira que foi literal. Eu sei que tem muitos que não acreditam, eu sei que até mesmo algumas questões de igrejas, mesmo sendo evangélica, acredita de tal maneira. Mas eu estou trazendo o fundamento e respaldo da palavra de Deus, que o céu é dele, a terra é dele, o mundo é sua plenitude, é sua totalidade. O mundo formou por Deus no seu total. Deus não fez o mundo em parte. Se nós acreditarmos, vamos levar numa questão ilusória, no meu ponto de vista, se nós acreditarmos que existiu realmente os dinossauros, quem os criou? Quem os fez? Quem os formou? É interessante saber disso. Por que não relacionado na Bíblia? Por que Deus deixaria de fora? Uma batalha tão grande de tudo aquilo que nós ouvimos dizer, da menção do que o ser viveu com os dinossauros, que eu fico horrorizado. Eu tenho um temor, um pitbull. Imagina eu ver um dinossauro na minha frente. Como que o homem enfrentaria um ser tão gigantesco? E por que não relacionado na palavra de Deus? É um questionamento interessante. Por que Deus permitiria que esse ser não fosse relacionado, se ele era tão extraordinário? Quando a Bíblia relaciona sobre Leviatã, no livro de Jó, ele fala todas as características de Leviatã. Muitos acreditam que é o dragão, outros acreditam que é um grande crocodilo, outros acreditam que é um ser misterioso. Enfim, eu não tenho base para levar para vocês que ser é esse, Leviatã. Eu não tenho base, eu não posso falar aquilo que eu não tenho conhecimento. Eu só levo aquilo que eu tenho conhecimento.
Mas a Bíblia, no livro de Jó, se você quando relaciona o livro de Jó, você vai ver o poder desse ser, né, monstruoso, no sentido de ser um grande animal, que ainda é um mistério. Se tiver alguém que possa comentar quem é Leviatã, fique à vontade, até mesmo porque ele mencionaria Leviatã. Ele fala sobre a questão do hipopótamo, da força do hipopótamo, e deixaria de fora um ser tão extraordinário na concepção de nós imaginá-lo e não ser relacionado. E até mesmo porque, entenda do que eu estou dizendo, que Deus ele tem o poder para tudo isso. Olha só o que está em Jeremias capítulo 25, versículo 5, que diz: sou eu com o meu grande poder. Olha, o Senhor, é o Senhor que está dizendo isso. Jeremias escrevendo e o Senhor relatando a Jeremias, dizendo: diga-se a eles, sou eu, registra-me, ou melhor, se você assim entender, sou eu que com meu grande poder e meu braço estendido fiz a terra, com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e eu dou a quem apraz. Por que então, se é o Senhor que mesmo fez o homem e mesmo fez o animal, e tudo ele criou, a vegetação, separação dos mares, separação das estrelas do céu, com o lunar, com o sol, tudo ele foi criado por ele, pelo seu poder. Jeremias capítulo 27, versículo 5. Olha o que ele declara, o que ele afirma: sou eu que com meu grande poder e meu braço estendido fiz a terra, com os homens e os animais que estão sobre a face dessa terra, e eu dou para quem apraz. E isso é interessante porque certa vez eu conversando com um irmão da igreja, e ele veio pregar na nossa igreja há muito tempo atrás, basicamente uns 4 anos e meio, 5 anos, e eu mencionei que o Senhor, tudo ele permite, que tudo é através do seu poder, e Judá e Israel, dentro desse contexto que vem a palavra de Jeremias, capítulo 27, se você estudar, quando ele relaciona essa questão de que o meu grande poder, o meu braço estendido, eu fiz a terra e os homens e animais que estão sobre a face da terra, e as dou a quem apraz, é porque houve um questionamento sobre Nabucodonosor, que estava desolando tanto Judá e tanto Israel. Também está naquele playlist de estudo. E eu disse que o Senhor permitiu, porque Nabucodonosor era chamado de seu servo, e todos estavam para servir a Deus, tanto o homem quanto o animal, porque Deus é soberano. Ele era um jovem, na época um jovem rapaz, ele ficou abismado e ficou horrorizado da onde eu tinha tirado essa palavra, onde já se viu que Nabucodonosor, sendo um homem mau, foi permissão de Deus, que ele não era servo de Deus coisa nenhuma, e da onde que eu tinha tirado isso. Então, logo a seguir desse versículo 5, se você quiser meditar, o versículo 6, que diz que quando ele está dizendo assim: eu dou a quem me apraz, quer dizer, eu entrego a quem eu quiser, porque eu tenho poder para isso, ele vai estar falando sobre Nabucodonosor. Ele está relacionando essa situação, porque foi ele que fez, foi ele que tem o poder em suas mãos, foi ele que estendeu, foi ele que mediu a água, foi ele que mediu o céu, foi ele que pesou os montes, foi ele que criou a vegetação, foi tudo através do seu poder e da sua palavra. Tudo é dele, amado. Tudo é dele. Ele tem poder para tudo isso. O seu poder, até mesmo porque o homem, é interessante, né? Que o homem, ele não reconhece a Deus. Ele reconhece a ciência, ele reconhece o que o homem diz, ele acredita no poder do homem, mas não acredita no poder de Deus. E isso é interessante porque tudo que Deus criou e tudo que Deus formou, desde os montes, a vegetação, o abismo, os mares, os rios, é muito interessante, porque se você um dia tiver se você tiver um tempo, melhor dizendo, tendo certas dúvidas,
de como o poder de Deus é tão grandioso, lê o livro de Jó, amados. Eu convido vocês para estar participando ainda dos estudos de quarta-feira com o presbítero Sidmar Durans, que está levando esse estudo de quarta-feira sobre o livro de Jó, que é muito importante. Acompanha ele, aprenda com ele, aprenda sobre o livro de Jó, sobre a questão de quando o Senhor questiona Jó sobre a formação dos seres viventes, de tudo que Deus tinha feito, até pelas acusações dos seus amigos. E Deus começou a questionar Jó, onde estava ele quando tudo se formou. Se ele entendesse o dia do seu nascimento, onde estava Jó? Quem alimenta, melhor dizendo, quem alimenta os filhotes dos corvos sobre as montanhas? Quem deu força a força física ao hipopótamo? Vai ler, vai lá entender se você ainda acredita que o homem tem poder para isso, que tudo foi uma questão de evolução, o grande boom, como foi relacionado no esboço, que houve o grande Big Bang, que o Big Bang houve uma explosão, acabou com os dinossauros, e assim se formou, e assim vemos muito. Eu conheço um rapaz que é muito interessante, que ele trabalhava comigo, e ele dizia que nós somos da água, nós fomos criados, temos a criação, a evolução da água, de um ser marítimo. Eu olhava e falava, meu Deus, eu não acredito. Ele falava assim, nós temos a relação com a água, por isso que temos o corpo todo formado de água, porque nós somos originados da água, nós temos a evolução da água, do ser da água. O homem não consegue aprofundar 500 metros, não sei, 5 mil metros, na profundeza, e ficar mais de cru, consegue ficar mais de meia hora embaixo da água sem nenhum equipamento, 1 hora que seja. Como viemos da água? É uma coisa que eu não consigo entender. E se você acreditar, mas eu sou mais radical e acredito que viemos da evolução do macaco, somos da descendência do macaco, fomos evoluídos, o macaco parou de evoluir e nos formou, nos fez. E agora eu pergunto, faz uma pergunta para sua mãe, pergunta se ela veio da macaca, se ela vai aceitar. É meio radical demais, né? Você acreditar que o rabo se encolheu do macaco sobre nossas vidas, e os pelos sumiram, e essa evolução foi ao contrário. Eu respeito, mas eu acho muito absurdo na minha concepção. Mas cada um, é como eu disse, nós não somos como assim contra a ciência, até mesmo porque eu estou relacionando isso sobre o livro de Jó, daquilo que Deus ele vai relacionar sobre aquilo que ele criou, questionando a Jó. Se o homem não reconhece, os animais reconhecem o poder de Deus e o clama. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que os pássaros louvam a Deus, eu sempre acreditei que dentro dessas questões extraordinárias dos animais, os animais tinham uma relação com Deus, porque tudo é dele, tudo ele criou. E você vê, né, os golfinhos cantando, a relação dos animais um com o outro se relacionando de uma forma extraordinária daquilo que eles se expressam. E olha só o que diz o livro de Joel, capítulo 1, versículo 20, que diz: até os animais dos campos clama a ti, Senhor, pois os canais da água se secaram, o fogo devorará os pássaros, o pasto, a pastagem. Eu vou reler de novo, perdão. Está assim em Joel capítulo 1, versículo 20, que diz: até os animais do campo clamam a ti, Senhor, pois os canais da água se secaram e o fogo devorou a pastagem. É essa a expressão. Olha o reconhecimento daquilo que a necessidade dos animais sobre um momento trágico, e ele clamar a Deus
por não ter água. Como eu relacionei sobre o livro de Jó, que é ele que dá o alimento aos filhotes dos pássaros, do corvo. É ele que... E eu posso dizer mais, só para você compreender daquilo que eu estou dizendo. Olha que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: olhei para as aves do céu, que não semeia, não ceifa, nem ajunta celeiros, e o nosso Pai celestiais os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Deus cuida de tudo, porque tudo Ele criou. Não é nós que vamos lá alimentar os pássaros. Se os animais estão sobre o campo e eles estão passando por uma questão da floresta, está pegando fogo ou faltando água, é Deus que faz jorrar. É Deus que permite tudo, é Deus que estendeu a terra, é Deus que formou os mares, os rios. Ele é criador de todas as coisas. Tudo que no mundo há foi Deus que criou. A evolução que nós temos como ser humano é reconhecer a Deus. A maior evolução é reconhecer o seu poder. A maior evolução humana é se render a Deus, amados. Quando nos ajoelhamos, quando nós se ajoelhamos, se curvamos e dobramos a nossa cabeça, curvamos a nossa cabeça, reconhecendo o poder de Deus, que tudo Ele criou. Tudo Ele criou. Quando vamos em Salmo 89, 11, que diz: são os teus os céus, a tua é a terra, o mundo é sua plenitude, e tu o fundaste. Não tem outra maneira. O firmamento da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus firmou, são tudo dele. Então ele cuida, ele alimenta os animais, é ele que através dos animais do campo, aqueles que clamam, ele que jorra água, é ele que permite tudo, ele que através da sua voz, né? Isso é muito interessante, que eu já ouvi que quando há um grande trovão, um grande estrondo, diz que é a voz de Deus. A voz de Deus representada no grande trovão, na barulheira, Deus manifestando o seu poder. Então ele é criador do céu, da terra e tudo que nela há, pois tudo é dele. Tudo é dele. Eu quero mencionar isso e relacionar isso a vocês, onde, através da palavra de Deus que eu trago-lhes referência, e até mesmo porque eu posso dizer algo a vocês, que o El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, nessa esfera vazia e sem forma, no seu poder da sua palavra e do sopro o criou. Olha o que estou dizendo no esboço. Toda a criação, amado, tudo foi criado por Deus. Deus, ele é mais criacionista do que o Big Bang, que é tão criacionista como a ciência entende. Ele é muito mais. Tudo Deus criou. Ele é criacionista de todos os seres, de toda a vegetação, no poder da tua palavra. Bastou ele dizer: haja luz, e houve luz. Mas para encerrar esse estudo, eu não estou aqui para atingir ninguém e vou dar a resposta daquilo que se um dia lhe perguntarem, daquilo que você crê através da fé. E o importante é eu levar daquilo que eu creio e daquilo que eu relaciono através do estudo, que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas e nele se espera. E eu sei que o firmamento dessa terra vem em Deus pela minha fé que eu tenho de tudo que Deus criou. E posso dizer para você que quando perguntarem para você quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha, é muito simples, amado. Quem nasceu primeiro foi a galinha, porque tudo Deus criou. O ser foi criado antes de nascer. Grava isso. Antes mesmo de haver nascimento, Deus criou.
O ser humano foi o último ser a ser criado. E Deus, ele não, o primeiro homem chamado Adão, eu relacionei no estudo anterior, que ele foi tirado do pó e Deus o criou. A criação foi primeiro que tudo, através do poder da sua palavra. Então, se perguntares quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, que se criou foi a galinha. Ela veio antes do ovo, depois houve o nascimento. Em tudo saiba que pelo poder da sua palavra, o mundo é formado. Estamos vendo algumas questões que o mundo é formado numa terra planista, né? Diz que o mundo é reto, né? E não é um globo. Mas a Bíblia diz que o sol que nasce no Oriente para o Ocidente, ele volta ao mesmo lugar. Ele tanto sai daqui e retorna. Mas é só para compreender o poder de Deus, que será no próximo estudo sobre o poder sobre os céus, a galáxia e tudo que o Senhor fez e formou sobre a órbita. Amém? E assim nós daremos continuidade aos estudos didaticamente. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, por mais um estudo concluído, com a graça do Senhor, que assim nos permitiu a levar um pouquinho do conhecimento e base da sua palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Iremos orar ao Senhor e encerrar esse estudo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, em tudo te dou graças, Senhor. Sabemos que Tu é o Criador de todas as coisas. Pai, através da Tua palavra nos formou, nos trouxe o fôlego de vida, nos soprou, Senhor, através do vento, Senhor. Papai querido, levando, Senhor, tanto, Pai querido e santo, às nuvens, Senhor, para encontrar as águas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos por tudo, Senhor, nos permitir, através dos seus braços estendidos, mediu as águas, mediu o monte, Senhor, pesou os montes, Senhor, e tudo é da sua criação. Todos os seres viventes, Senhor, desde os animais e da vegetação. Assim somos gratos, Senhor, pois em tudo o Senhor nos sustenta. Em tudo, Senhor, nos relacionamos com a Tua palavra em referência, Senhor. Sabemos que Tu é o nosso alicerce. Assim agradecemos esse estudo embaixo de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.